E salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o Gil Cota, sou da V Magazine. Estou aqui com o Diego Thiago. e o Thiago. Então simbora família, vai ser maravilhoso e vamos para as perguntas. Primeiramente, quando que começou? Quem teve a ideia? E é óbvio, como que vocês se conheceram? A gente se conheceu na faculdade, no curso de imagem e som lá em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. E quando você faz um curso de cinema, você precisa fazer um curta-metragem, um projeto de audiovisual no final. E a gente resolveu fazer um curta que chama A Traçateca, que conta a história de uma traça de roupa que vai para uma biblioteca, né, junto com o seu ácaro de estimação. E isso foi um curta de 7 minutos. A gente levou um ano produzindo esse trabalho e de repente a gente viu que o filme tinha muita aderência com a criançada. A criançada gostava bastante, passou em festivais, exibiu em escolas, bibliotecas. E aí a gente começou a nossa empresa, que é a Rocambole Produções. E desde 2003 que a gente começou a empresa, a gente tinha esse sonho. Era um sonho muito distante, fazer um filme de longa-metragem, de animação no Brasil, né? Era uma coisa assim, que a gente só falava, a gente até vergonha de falar a verdade, viu, Gil? Assim, não falava para todo mundo não, só para os amigos. E daí em 2007 a gente conseguiu aprovar o projeto, escrever um roteiro, e em 2011 a gente começou essa produção. Nossa, que incrível. E essa parceria com vocês, sempre tiveram liga? Vocês já, na faculdade mesmo, já perceberam que vocês iam crescer juntos? E outra, quando você mesmo falou que vocês tinham meio que vergonha, digamos assim, de contar, né? Foi a primeira coisa que eu perguntei pra minha mãe. Mãe, é um filme é originário brasileiro ou é de fora? Porque eu acho que a gente tem muito isso, né? De vangloriar os filmes que vêm de fora do país, que vêm dos Estados Unidos, de Hollywood. Tá bom, podem ser bom, mas a gente acaba meio que esquecendo do nossos países, né? Que é algo também muito importante e não fica atrás. Gente, quando que vocês viram um filme de stop motion? Gente, pelo amor de Deus, tem uma história maravilhosa e, cara, enfim. Quando que vocês perceberam que vocês tinham essa conexão? Logo que a gente começou a fazer o curta, eu entrei depois do grupo, né? Eu fiz parte de 3D naquela época e a gente começou a trabalhar junto em outros projetos. Veio uma exposição, a gente começou a trabalhar e via que a dinâmica funcionava de trabalho entre nós dois, nossos dois sócios também, que são a Ana e o Perdiz, que está aqui hoje. E foi surgindo um trabalho depois do outro e as coisas iam caminhando, iam fluindo bem. Então, lá no começo mesmo, a gente está junto desde 2003, então é, sempre vai funcionando. Um complementa o trabalho do outro, é bem legal. Em relação à história, né, você comentou do filme brasileiro, o mais interessante é que a gente queria sempre que o filme tivesse uma cara brasileira. A gente queria que o filme, as pessoas do Brasil assistissem e se identificassem. E não é, os nossos cenários não remetem a uma casa que não é do Brasil, a um ambiente que não é brasileiro. Não, o nosso filme tem a cara do Brasil, do interior paulista, onde foi produzido. Tem uma coisa também, Gil, que é legal de falar, que assim, nós gostamos muito de desenho animado. Eu acho que o que uniu a gente, além, claro, de outras questões de afinidade e tal, mas a animação sempre fez parte da nossa vida. A gente foi muito em cinema, então os filmes da Pixar, os filmes dos Estados Unidos, da Laika, que são stop motion, né? E o stop motion pra gente era um fascínio, porque ele é um pouco um cinema, né? Você tem luz, tem cenário, tem toda a parte normal de um filme, mas ele também tem esse outro lado de se fazer quadro a quadro, se mexer quadro a quadro. E é interessante a gente falar disso, assim, por que não tentar fazer um filme universal, né? Como o Thiago falou, é um filme bem brasileiro, a cidade é bem brasileira, você assiste o filme, você tem essa noção de que é uma coisa Brasil. Mas é um filme, é uma história universal. O nosso filme já passou em vários países, na Rússia, na Índia ganhamos prêmios, vai passar em Hong Kong agora em agosto, passou em Cuba, quer dizer, não é apesar de ser feito no Brasil, de contar uma história brasileira, de ser que a gente consegue se representar, ele consegue chegar em qualquer lugar. Então, eu acho que para isso é um mérito desse projeto, assim, que consegue ao mesmo tempo estar aqui, falar que é brasileiro, mas chegar em qualquer lugar do mundo. E eu acho que é muito importante isso também, porque sempre quando, por exemplo, os pessoal de outros países falam do Brasil, sempre falam como se fosse algo bem rústico, bem... Floresta. Exatamente. Então, por exemplo, perguntaram, né, para um americano, o que que você acha que é como que você acha que é o Brasil? Defina o Brasil em palavras, futebol, mulheres e puta, resumindo. Foi literalmente isso que ele falou. E eu acho que a gente tem que quebrar isso, mostrar que nós brasileiros somos muito mais do que só futebol, por exemplo, né?
E uma dúvida. Esses bonecos que estão aqui conosco, são os bonecos que foram utilizados nas gravações? Os bonecos oficiais? Sim, tudo que a gente está vendo aqui são objetos que a gente realmente usou no filme. Essa é a Teca, essa é a protagonista. Ai, que bonitinho! Todas A as bonequinha cenas, dela. todas Aqui, as pessoal. cenas foram gravadas com eles, né? E o interessante é dizer que nada disso foi comprado. Tudo que você está vendo, tudo que a gente usou no filme foi construído à mão. Desde os bonecos, as plantinhas, a cama, os botões, o lápis. É sempre um trabalho manual, né? A gente escolhia até o ponto de bordado que ia ser utilizado, cada tecido, foi tudo uma escolha da direção de arte e feito manualmente, assim. Você sabe mais ou menos, não o número exato, porque eu acho que vai ser muito difícil, mas quantos frames por segundo vocês fizeram? Não, a gente sabe exatamente. Sério? São 12 frames por segundo, né? Normalmente um filme tem 24 frames por segundo, né? Mas para animação stop motion, como a gente tem que tirar todas as fotos, então a gente reduziu para 12, que ainda dá uma sensação de movimento normal, você não percebe flicagem, mas diminui pela metade o nosso trabalho. Porque imagina, cara, vocês começaram a gravar mais ou menos em 2012, foi isso, né, que vocês Em falaram? 2013 a gente começou a gravar mesmo. Em 2012 a gente se preparou, construiu o cenário, bonecos. Em 2013 a gente começou. Cara, e vocês só pararam em 22, essa parte de stop motion. Nossa O senhora. filme só terminou mesmo em 2023, em julho de 2023, que a gente falou terminamos, tá aqui com o CPV, tá tudo certinho. Cara. Enfrentamos uma pandemia, Nossa. enfrentamos falta de dinheiro, enfrentamos problemas pessoais, né? Sim. Foi muito difícil realmente fazer esse trabalho. Mas assim, ó, que você falou de saber mais ou menos, a gente não consegue exatamente saber quantos frames no total a gente tem. A gente faz uma conta por cima de uns 30 mil frames. Nossa, Então, De meu... stop motion. De stop Minha motion. Então, assim, pra quem não sabe, gente, stop motion, você tem a sensação de movimento feito quadro a quadro. Então você tira uma foto, mexe o bonequinho, tira outra foto, mexe o bonequinho. Se você tem 2 bonecos em cena, você mexe um, mexe o outro e tira foto. Mexe um, mexe o outro e tira foto. A gente tem cenas que tem 13 bonecos em cena. Então você imagina o tempo que isso levou pra gente fazer. Uma dúvida, já aconteceu de você, tipo, por exemplo, uma cena que tem 13 bonecos, esquecer de um? Não, quem fez a maior parte da animação, que é o nosso sócio Eduardo Perdido, né, embora ele esteja perdido, ele não esquecia o preço. Realmente, você tem que criar uma rotina, você tem que ter muita atenção. Sim. Né, você mexe, você meio que cria um cenário. padrão para animação. Então, vou mexer esse, depois esse, para não esquecer de ninguém, assim. E imagina, assim, quando tem 13 bonecos, cada um não está fazendo a mesma ação. Sim. São ações diferentes. Então, um está batendo palma, o outro está assobiando, a outra está dançando. Então, você tem que pensar, atuar Em geral, né? 13 vezes na mesma cena. E você está vendo aqui o cenário, a gente imagina você manipular esses bonecos sem poder bater em nada. Você não pode chacoalhar a cama, mexer na cama, derrubar a boneca, mexer o vaso. Então, é um trabalho muito minucioso que você tem que fazer para conseguir animar. Gil, eu tenho uma pergunta pra você. Pode Diga, ser? à vontade. Queria que você falasse aí como será que é feito pra falar? Porque assim, não é só mexer, é uma interpretação. Né? A Teca, por exemplo, é uma menininha. Então ela tem que se mexer como uma menininha, Sim. ela tem o jeitinho do cabelo, a antena. Né? Tudo isso faz parte da interpretação, que é a parte mais difícil de você fazer um filme de animação. Não é só a paciência de mexer os bonecos, é de realmente fazer com que aquele boneco, no filme, Tenha seja vida. um boneco. E tenha Ele vida. tenha vida, né? E aí a gente chega num grande dilema, como fazer pra pessoa falar? Porque quando a gente fala, a gente mexe a boca Sim. e sai de um jeito diferente, né? Você tem ideia? Cara, se você não tivesse tendo aquela conversa comigo, eu não teria a mínima ideia. Mas Pra mim é seria inteligência artificial que você coloca aqui